Olá, querido, a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. O Cleiton, amigo de vocês, eu me denomino um evangelista da palavra, tenho esse canal com finalidade de levar um pouquinho daquilo que o Senhor tem compartilhado comigo nesses meus 8 anos de caminhada. Desde o primeiro dia que eu me converti, eu já comecei a pregar a palavra, eu tinha uma célula dentro da minha casa, e muitos dos meus amigos, eles vinham até minha casa, recebiam, se batizaram. Hoje tem até alguns que são pastores, discípulos, líderes, evangelistas, mestres. E nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho mais com o Senhor. Tanto eu quanto você aprender um pouquinho mais com o Senhor. Eu quero te dizer, primeiramente, deixa o seu curtir, o seu like, o seu joinha, compartilhe essa mensagem. Que o YouTube vai entender que é uma mensagem relevante e vai mostrar para maior número de pessoas possível. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 em diante. Tá? Vai estar escrito assim, ó, Mateus 4, versículo 3. Então, o tentador, tem algumas traduções que diz Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Presta atenção, está escrito. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aqui nós vemos um desfecho onde Jesus estava iniciando o seu ministério, foi até João Batista. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E falou: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Mas, olhando para esse desfecho, nós vemos que Jesus pediu para João Batista: não, me batize para que eu seja cheio e para que toda a justiça se cumpra. Então Jesus estava nos dando um exemplo de humildade. Ele não precisava se batizar, porque não tinha que ele se arrepender. A Bíblia diz que ele é fiel e justo e que não teve pecado, mas ele nos deixou como exemplo. Então às vezes nós pensamos assim: não precisa batizar, Cleiton, eu já fui batizado na católica, que não é um batismo, é apenas um ato cerimonial com água na cabeça. Não é aquela imersão total numa água, onde você está falando publicamente como Jesus fez, que estava se arrependendo dos seus pecados. Mas Jesus fez, cara. E eu falo o seguinte: se Jesus fez isso, meu amigo, quem é você para dizer que não vai fazer? Aliás, se você não quiser fazer, amém, não tem problema, só que arrisca de quando você partir dessa terra, você não encontrar o Senhor. Tá? Porque Deus está te dando liberdade para você fazer. Você tem tempo, você tem a tua casa, você tem a tua igreja para fazer, e você não quer fazer. Então Deus, ele tem humildade e tem compaixão por todos nós, mas desde que nós tenhamos a entendimento da palavra dele. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje já comecei com um tema um pouco diferente, mas o tema que eu quero falar, querido, é esse: mergulhar tempo na palavra de Deus. Nós observamos que aqui Jesus estava num deserto, e a palavra diz que o Espírito de Deus, lá no versículo 1, no capítulo 4, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, em letra maiúscula, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, muitas situações que nós passamos de adversidade, querido, às vezes não é o inimigo, tá? A tentação é Satanás, mas quem levou nós naquelas consequências talvez foi Deus mesmo. É engraçado, né? Deus nos coloca em determinados problemas, determinados desertos, para que nós cresçamos, para que nós aprendamos, para que nós nos humilhamos. E quando nós chegamos a tal ponto de humilhação, aí Deus fala assim: agora está preparado, vou poder usar ele. E como uma faca, como uma espada, Deus vai nos moldando. Coloca no fogo, dificuldade, coloca na água fria, refrigera e pancada, né, nas partes ali mais frágeis. Aí depois esmeril, depois lima, depois pedra,
para deixar ela com um fio assentado, ficar pronto para a batalha. Assim somos nós. Mas aqui Satanás, ele veio durante Jesus, e Jesus jejuava e orava por 40 dias. Então, nós analisando essa palavra, o jejum e a oração não afronta Satanás. Ele continua vindo para nos tirar a nossa concentração. Ele continua vindo, largando as flechas inflamadas, nos tentando. O que afasta Satanás e o que faz com que ele perca é conhecermos a palavra do Senhor. Isso sim, porque Jesus falou, também está escrito, não só do pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E o que você tem feito, querido, com essa palavra? Esse livro, ele é importante. Essa Bíblia, eu estou até hoje com a Bíblia da minha esposa, que a minha eu deixei lá no Paraná. Olha só. Mas a palavra é a mesma. Aleluia. E você, o que você tem feito com a palavra de Deus? Isso é uma carta de amor de Deus para você. Se você for pai ou mãe, ou se você não for, imagine que os seus pais mandaram uma carta para você de amor, escrevendo coisas maravilhosas, e você está com a carta guardada, você não lê. Você ia ficar contente? Ou se o seu teu filho tivesse mandado? Com certeza não, né, querido? Você estaria triste. E é assim que Deus fica. A gente tem a Bíblia na nossa casa aberta no Salmo 91. E o que adianta? O Salmo 91, aleluia! É uma das maiores revelações de Deus de proteção contra os ataques do inimigo, mas ela tem que estar impregnada aqui. Quando o inimigo foi falar com Jesus, ele falou assim, também está escrito. E 3 vezes Satanás tentou Jesus. Falou que ele para transformar a pedra em pão. Falou para ele se jogar num precipício. Ele falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas pessoas têm tentado a Deus fazendo coisas estupendas. E Deus é um Deus que se move em coisas simples. Jesus era humano, era simples. Jesus não era uma pessoa que tinha uma grande diferença. Ele sentava com pecadores, ele sentava com colonizadores, ele falava sobre plantio de semente, ele sentava com pescadores, ele falava sobre pesca. E às vezes a gente quer complicar o evangelho, querido. O evangelho é simples, mas ele é eficaz e ele é profundo. E Jesus falou aqui, não só do pão viverá o homem. Ele está dando uma dica. Viver só do pão, ele se refere em toda a nossa alimentação natural. Podemos viver nessa terra só do pão, mas não podemos viver a vida eterna. Jesus está falando da vida eterna. A vida eterna depende daqui. Você acha que quando você chegar no céu, você vai contar a história de quem? A tua história? Amém, vai também. Mas você não vai querer conhecer os personagens da Bíblia que vão estar lá te esperando? Noé, Moisés, Arão, Abraão, Anrão, pessoas que fizeram uma diferença, Isaías, Jeremias, grandes profetas de Deus que fizeram uma diferença no seu tempo. Você vai falar da palavra, querido. Ai, querido, hoje o Espírito Santo está muito forte aqui. Glória a Deus. Ontem eu estava na casa de uma senhora, elas são católicas, e aonde eu vou, Deus me dá a oportunidade, que eu trabalho, tá, querido? Eu tenho trabalho, eu não vivo só disso aqui. Isso aqui, na verdade, eu faço com prazer para a obra do Senhor. E quando eu chego na casa de uma pessoa fazer o meu trabalho, a minha assistência, do meu ramo de trabalho, a pessoa fala, Jesus, o Espírito Santo queima em mim para mim falar ou orar. E eu orei para uma senhora ontem e falava assim, não existe diferença na minha Bíblia da senhora. Ela estava com uma Bíblia católica, porque para Deus não existe evangélico, não existe católico, não existe adventista. Para Deus existe os filhos de Deus, os cristãos, os filhos de Jesus, os que seguem a Jesus Cristo. Para Deus não faz acepção de pessoa, querido. Deus, ele é fiel e justo para amar, e ele quer remir a terra inteira. A única maneira de não remir é resistir. Se a pessoa resiste, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Amém? Que você seja esse humilde.
E que você tire pelo menos 10 minutos do teu dia, querido, para meditar nessa palavra aqui, ó. Que ela é viva e eficaz. Você vai ver que se a tua vida não mudar em uma semana você lendo a Bíblia, pode me mandar mensagem que eu paro de pregar, querido. Porque isso aqui é a palavra do Senhor. Comece no livro de João, comece no livro de Salmos, que são os mais fáceis, mas leia todos os dias um capítulo da Bíblia. Você vai ver a diferença no final do teu dia, ou no começo do outro dia, você lendo a boca do Senhor, falando com você. Amém? Vamos orar? Senhor, eu apresento cada pessoa que está aqui, Pai, vendo este vídeo. Meu Deus, que as tuas mãos estejam, Pai, sobre eles. E que assim como Jesus tinha resposta para Satanás, eles tenham resposta. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que eles venham ter tempos de intimidade com o Senhor, de oração e da leitura bíblica, Pai. Porque é nesses momentos que o Senhor vai contar os segredos do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Um ótimo dia, uma ótima tarde. Nos encontramos amanhã.